Você falou da quem a gente é, aonde a gente está. E aí eu penso para onde a gente vai. E muito se fala da Agenda 2030. O que você tem para dizer, para agregar sobre toda essa conversa que a gente está falando sobre essa agenda? A Agenda 2030 é um plano já de algum tempo do governo oculto, que vem mais ou menos daquela reunião. Vocês vão lembrar do Rio 92? Na época que teve uma reunião aqui pela ecologia do planeta, Eco 92 no Rio. Tá? Essa Agenda 2030 vem mais ou menos dessa época. É uma agenda do governo oculto, ou seja, da fisicalidade. E a gente precisa entender, muitas vezes, a cabala escura, que é essa turma que não encarna, ela não influencia necessariamente diretamente no que o governo oculto está fazendo, a não ser que comece a desviar dos seus propósitos de dominação. Então ela deixa essas facções do governo oculto ficarem brigando entre elas, disputando poder. Tá? Dentro dessa questão de disputa de poder, essas facções do governo oculto se reúnem e fazem uma agenda de uma dominação mais rígida, mais organizada, num certo período de tempo, determinado até 2030. E alguns planos foram colocados no caminho. Né? Alguns, olha, até tal ano precisa acontecer isso, até outro ano precisa acontecer aquilo. Eu tenho inclusive um vídeo que eu gravei em março de 2020, que eu falo de um dos planos de uma reunião que aconteceu em 2005. E por que eu gravei em março de 2020? Porque uma das coisas que eles planejaram estavam acontecendo. Foi a gripe da Ásia, né? Aqui não dá para falar, né? Não gosta muito dessas terminologias, o pessoal já entendeu do que eu estou falando. Isso foi falado abertamente nessa reunião de 2005. E eu ressuscitei esse vídeo, porque nesse vídeo de 2020 eu falo de outro plano do governo oculto, que é Israel atacar o Irã. E esse vídeo eu gravei logo depois que teve o fechamento, um pouco antes de ter o fechamento de tudo. Então você pode falar, mas já tinha anunciado. Não, mas e o Israel atacar o Irã? Né? Então, e tem outros planos de desfecho depois disso. O que a gente está torcendo é que eles não consigam levar para frente, porque isso já era para ter acontecido lá para trás. Então, dentro da programação preditiva, teve uma falha de permissão e cocriação aí, o que é uma boa notícia para a gente. A má notícia é que isso comece a acontecer agora. Tipo um lapso temporal. Assim. Seria a linha eles não do conseguirem tempo. emplacar. Eles não conseguirem emplacar. Porque não é assim. Lembra que a prisão está aqui dentro. Se a gente não concordar, não acontece. A gente tem que concordar. Como coletividade. E a gente conseguiu resistir aí, pelo menos desde de 92 a... Bom, 2001 também foi uma coisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos. Foi complicado, conseguiram manipular bastante coisa. A questão de 2012, vocês vão lembrar, o fim do mundo, 21 de dezembro, não sei o quê. Também a crise de 2008. E aí, 2020 vem com tudo. Plano desse era para ser bem pior. Também deu para segurar bastante. E agora vem essa questão aí de Israel e Irã. Então, acompanhando esse vídeo lá, eu coloquei... O vídeo está lá ainda, eu coloquei um trechinho no nosso Telegram lá para as pessoas relembrarem um pouco. Tem uma sequência disso. E essa sequência não é legal pra gente. O que eles estão querendo criar? Que linha do tempo que a gente está resistindo? O planejamento deles, depois da invasão Israel-Irã, é a detonação de bomba atômica. Então são 2 ou 3 detonações, provavelmente Israel detonando no Irã. Aí tem uma mobilização mundial, com a China fazendo a intervenção. Isso eu falo nesse vídeo lá em 2020. A China fazendo a intervenção, a China e a Rússia, junto com os Estados Unidos, todo mundo chega no acordo de cessar, parou, aqui já foi demais. Nesse meio tempo, os países decretam como se fosse uma lei marcial, por causa dessa confusão. Então, em lei marcial, o governo tem o controle, certo? De tudo. Começam a passar as coisas durante esse período do que interessa. As coisas parecem que vão voltar ao normal quando se estoura aí sim um terceiro grande conflito. Mundial. E aí nada interessante para nada, porque daí a questão econômica, aí vai tudo pro saco, né? E a resolução desse conflito
é a definição o fim, né? O fim do conflito, a resolução do conflito. É a definição de uma administração mundial, só que Central e homologada, ou seja, explícita. Como que isso aconteceria? Não é como, agora eu vou ter um presidente mundial, não é nada disso. Pega as organizações, tipo, a Organização Mundial da Saúde, tá, agora não tem mais, o Ministério da Saúde de todos os países respondem à Organização Mundial da Saúde. Todos os governos respondem à ONU. Entendeu? A gente tem organizações mundiais que controlam os governos. É assim que se faz um governo único, que as pessoas também fantasiam essa questão de governo único. Vamos eleger um presidente. Não é isso. Entendi. São organizações mundiais que passam a mandar, né? E aí moeda e exército e um monte de coisa. E por que isso mundial. seria ruim para nós? O ruim ou bom é como se conduz isso. Né? A mesma coisa que falam da tecnologia. A tecnologia é ruim. Não, a tecnologia é como você usa ela. Então, a condução desse governo... Se você faz um governo mundial, onde você vai levar saúde para todo mundo, educação para todo mundo, né? Saneamento básico para todo mundo, fantástico, tô dentro. Agora, se você leva um governo único para onde você quer controlar a liberdade de todo mundo, entendeu? É muito poder. Manipular. Né? Então, aí não é legal. Entendi. Então, esse é o problema. É como a coisa é feita e qual a intenção por trás daquilo. Né? Com um monte de coisa que a gente está vendo, essa questão de governo mundial, falei da tecnologia, transhumanismo, né? Então, vou colocar lá o Neuralink. Né? O Neuralink tem uma potencialidade fantástica de fazer pessoas que têm problemas, não conseguem andar, voltam a andar, vai curar um monte de doenças, mas também tem o potencial, da mesma forma que cura, pode tirar uma vida, pode controlar alguma coisa, enfim. Então é o uso que você faz daquilo. Eles sempre vão pegar uma causa, vou voltar lá no começo, sempre vai pegar uma causa justa e um motivo nobre para manipular. Isso também é uma das táticas mais manjadas, né, do governo oculto, que é o problema, reação, solução. Né? Eles precisam implantar uma solução para um problema. Só que eles não... Então, primeiro eles têm a solução, ou seja, alguma coisa que eles querem implantar. Só que eles não vão conseguir implantar virando para você e falando assim, então, olha, a partir de amanhã... Convencendo que é bom. Eu vou começar a controlar todos os e-mails e os telefonemas do país. Isso nunca vai passar pela população, nem pelo Congresso, nem por nenhum governo. Então eu preciso criar um problema para que você me traga a solução. Essa reação que você tenha... Você me traga e eu apresente a solução em cima da sua reação. Falo para você, excelente ideia. Vamos implantar isso. Então, por exemplo... Que é o problema da liberdade de expressão hoje que está sendo... Então... Eles falam que vamos regular porque tem discursos de ódio, tem pessoas que atacam crianças, minorias e tal. Nós precisamos regular isso para melhorar o debate digital. Isso é o que eles querem. Isso que eles falam que querem. Que falam né? que querem, mas na verdade mas, não é isso. no fundo, eles querem controlar a narrativa, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Não tenha dúvida. Mas a forma de dizer isso, por exemplo, eu faço o seguinte, eu faço um atentado terrorista, eu invento, eu financio, eu como governo financio um atentado terrorista, aí tem um atentado terrorista. Aí a população se fala, mas que absurdo, o que aconteceu? Quem foi que fez isso? Vamos atrás dos culpados? Aí o governo fala, bom, estamos fazendo tudo para ir atrás dos culpados, mas nós temos limites. A gente não pode rastrear o telefone, tem a liberdade das pessoas, o WhatsApp não dá para quebrar o código. A população fala, não, isso é um absurdo. Tem que rastrear, tem que ir atrás. Boa ideia. Então vamos passar aqui uma lei onde o governo agora tem todo o mandato de rastrear todos os celulares, todos os e-mails, toda a comunicação, Então tá aqui. Para o bem maior da segurança. Para o bem maior da segurança. Solução está dada. Exatamente o que o governo queria implantar desde o começo. Então é o problema, reação, solução. Essa tática é antiquíssima, acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eles não têm pressa. Isso acontece o tempo todo. A manipulação, aquela questão que eu falei do livre-arbítrio, será que a decisão que você está tomando foi você mesmo que decidiu ou você foi manipulado para tomar essa decisão? A gente é manipulado o tempo inteiro.
Mas as raças, a gente recebe muita gente aqui, né, Rosa, para falar sobre raças alienígenas, né? Que estão para vir para cá para nos ajudar, né? Elas vão ajudar a gente contra a cabala escura para não deixar que aconteça esse cenário que você está descrevendo? Tá, vamos pensar junto. Quem vai vir? Por quê? Por que não veio antes? Se já está aqui, me dá a cura do câncer. Aí a gente começa a conversar. Se não, tá alguma coisa errada. Eu sou muito cético nessa questão. Porque estão vindo ajudar, é o senta e espera. É a terceirização do despertar. Eu preciso de alguém vir me salvar. Entendi. Quem sou eu? É a mesma coisa do Messias, o Jesus vai voltar. Igualzinho. Aguardando a luz. Igualzinho. Eu tô esperando. Eu não preciso fazer nada. Não vai vir alguém me salvar? Então eu sento e espero. Também quero. Vamos todos pra praia. Certo? Tá, se eles não vão vir, né? E é o nosso papel despertar, né? Existe como nós, pessoas do bem, que estamos despertando espiritualmente, existe como nós edificarmos uma força maior para evitar isso que você descreveu como um cenário catastrófico ao nosso ver? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Nós. É humano cuidando de humano. É um cuidando do outro. Só vai mudar no coletivo quando mudar no individual. Uhum. É uma pessoa por vez. Tudo que acontece na nossa vida é nossa permissão. Consciente ou frequencial. Tudo que acontece no planeta é permissão de todos que estão no planeta. Consciente ou frequencial. Para mudar isso, eu preciso mudar essa permissão frequencial. Eu preciso que a humanidade deixe de ser uma criança consciencial, como coletividade. Ou que eu tenha um número suficiente de pais que queiram o bem dessa criança. Uhum. Então eu preciso de mais gente despertando. Eu preciso. Eu não preciso de todos, não. Mas vai dar tempo, Lia? Porra, tem que dar, né? Então, a gente fica torcendo. Mas é uma torcida baseada na esperança, né? Que a esperança é você esperar o resultado de algo sem base nenhuma. Senão não era esperança, era probabilidade. Certo? Então, eu fico na esperança. O que eu vejo, o que eu constato, a probabilidade disso acontecer, no meu tempo de vida, para mim é pequena. Então eu volto. Quem sou eu? O despertar é individual e intransferível. O despertar, ninguém desperta ninguém, não é de fora para dentro. É de dentro para fora, certo? Certo. Então eu preciso cuidar do meu despertar. Do meu. Eu não posso tentar fazer com que o mundo desperte se eu não despertei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu preciso cuidar de mim. Se cada um cuidar do seu despertar, o mundo muda. Consequentemente. Agora, a pergunta que eu faço é: estão cuidando? Vai mudar? E aí você se pergunta: o quão importante é que tudo mude para você? Qual o seu... Eu entendo. Eu vou perguntar qual é o seu apego com o planeta. Claro, a gente só lembra dessa vida, só lembra desse planeta. Conscientemente, é tudo que a gente tem. Uhum. Só que não. Então o despertar é isso. Quem sou eu? Onde eu estou? É você descobrir por você, não porque eu estou falando, que você não é daqui. Que o que existe lá fora é muito mais do que a gente vive aqui. Muito mais do que a gente vive aqui. É muito maior. Nós somos muito maiores do que somos aqui. Muito maiores. Ou seja, dado isso, se eu tiver esse poder interno e despertar, eu vou saber que o além é maior do que o que a gente já vive aqui. Então, teoricamente, só basta eu olhar para mim mesmo. Isso. Não é algo... Chega a ser egoísta, né? Perante o palavreado dos humanos aqui. Mas não, né? Não é egoísta. Se o despertar é individual, eu só tenho que
me preocupar com o meu despertar mesmo. Isso. Porque quando eu for lá para fora e ver que o que está lá fora é muito melhor do que o daqui, né? Se tiver uma guerra e tal, e por aí, eu já não estarei mais aqui. Estarei num local melhor, mais evoluído. É isso. E você vai entender que essa guerra é a escolha daquelas pessoas que estão ali. É a escolha delas. Elas Quem co-criaram. quem é você para interferir na escolha do próximo? Sim, Tá, mas você é Deus, mas ele também. Ninguém pode ajudar ninguém se não tiver ajudado a si próprio Se não tiver primeiro. condição de ajudar, Exato. é que acho que o que pega as pessoas são os nossos entes queridos que podem estar aqui no futuro, filhos, netos, Sim, bisnetos e por aí eu vai. entendo. E que você não vai ter como atuar de uma maneira 100% efetiva sim. na vida daquela pessoa, porque você já vai ter despertado para um local melhor. Sim. E aí, então vamos para a religiosidade, que é quem incentiva isso. Vamos parafrasear Jesus de novo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando ele está pregando, e vão falar, olha, sua mãe está aí, seus irmãos estão aí, está aquela confusão, ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, ninguém é sua mãe, é seu pai, é seu filho, é seu irmão. Todo mundo está sua mãe, está seu pai, está seu filho. Seu filho pode ser uma consciência muito mais antiga que você. E está ali naquele momento experienciando como uma criança que vai crescer. Que tem o seu despertar consciencial, que tem a sua responsabilidade, que não é sua. A sua responsabilidade é conduzir aquela criança até que ela tenha condição cognitiva de seguir por si próprio, não é isso? Sim. Você não cria o filho para o mundo? Sim. E na hora que você cria, qual é a sua responsabilidade? Nenhuma. Você fica como na arquibancada, torcendo para que dê certo, certo? Sim, sim. E cuidando da sua vida. O despertar é igual, não é egoísmo, é sobrevivência. E ter o seu despertar como prioridade não é em detrimento dos demais. Eu vou cuidar do meu, o resto que se dane, não é isso. Eu vou cuidar do meu e o que eu puder fazer, pelas pessoas, se eu quiser fazer, eu faço. Não é uma obrigação, eu não tenho obrigação, eu não estou negociando. Eu faço porque eu quero despertar, eu faço porque eu vou para o céu, eu faço porque se eu não fizer eu vou ser... Não, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu posso. Se eu não puder, eu não faço. Certo? Certo, perfeito. É isso. Despertar é isso, é entender isso. E entender que todas as pessoas estão passando exatamente por aquilo que elas escolheram. Autorresponsabilidade na veia. 100%. Ah, então a culpa é minha. Não, sai dessa vida. Ninguém tem culpa de nada, é uma experiência. Você quer mudar de experiência? Começa agora, a escolha é sua. Ah, mas eu não tenho escolha. Você tem, ela pode ser difícil. Muito difícil. Nesse primeiro momento. Pode ser muito difícil. Mesmo. E muitas vezes é. Dolorido. Vai cortar na carne. Mas você tem. Vale a pena no final, né? A gente está aqui para despertar. As pessoas estão procurando missão. O que eu vim fazer na Terra? Qual a minha missão? Coisas muito elaboradas. Rapaz, o que um prisioneiro tem que fazer na prisão? Escapar. Fim. Esperar. Não, Esperar? escapar, né? Você pegou uma perpétua. Você vai você vai- esperar. Não, perpétua não, mas... Sonho de liberdade, esse filme aí. É o Prison Break, filho. A gente tem que sair. E como que a gente sai? Só tem uma forma de sair. Pra dentro. Despertando. A saída não tá fora, tá dentro. Genial. Tá dentro. Dentro. A saída do despertar é pra dentro. A saída é pra dentro. Então, é isso. Desperte. Desperte a consciência. Nesse caminho do despertar, alguns dogmas nossos do tipo, e meu pai, minha mãe, como é que eu faço com meu filho? Como é que eu faço? E a guerra que tá acontecendo? Tudo isso acaba. Tudo isso cai por terra. Porque você vai entender que é uma experiência e vai entender que as pessoas escolhem frequencialmente ou consciencialmente aquilo. E se você puder ajudar, que legal. Você tá levando consciência para aquela pessoa de alguma forma. Não é um assistencialismo por assistencialismo. Entendi. Você tá precisando de alguma coisa, eu tô te jogando uma sopa no colo. Não é isso. Aquela sopa dada de uma forma ou de outra,
E uma vez eu posso jogar uma sopa no seu colo, mas a outra eu posso te dar muito mais do que a sopa. Se eu te dou atenção, se eu converso com você, né? Se a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, trata bem as pessoas, é educado. Uhum. As pessoas acham que... eu não gosto muito da palavra caridade, mas vamos usar ela. As pessoas acham que caridade é dar dinheiro ou fazer trabalho voluntário. Podem ser duas formas de caridade. Mas a caridade mesmo, qual o seu bem mais precioso? Minha vida. Vida, traduzida, tempo. Tempo. Uhum. Escuta as pessoas. Escuta. Fala, pô, que chato, minha avó tá contando a mesma história pela 10ª vez. Escuta. Isso é caridade. Seja educado.